A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar neste vídeo algumas coisas que ficaram pendentes. Irmãos que mandou revelação para o canal, mandou testemunho. Irmãos, eu vou ler aqui alguns testemunhos, alguns e-mails que alguns irmãos me mandaram mensagem. Irmão Paulo, o irmão ficou na dúvida com os testemunhos, com as mensagens que nós enviamos, que o irmão não postou. Irmãos, foram várias mensagens, vários vídeos que eu tive que fazer esse longo do tempo. Não deu tempo, irmão, de fazer todos. Mas hoje nós vamos ler aqui, irmãos, alguns e-mails de servo de Deus que nos enviou. Teve um músico que nos enviou, teve irmã que nos enviou. Bem, aproveitando aqui, um, um servo de Deus, uma serva de Deus, melhor dizendo, Mansara, pedindo para mim dar minha opinião a respeito do nosso irmão Denilson de Mara Rosa, acho que é Goiás, na igreja. O que eu acho sobre ele entregar o ministério, dizendo que era uma perseguição. Vamos ouvir o áudio, um pedacinho do áudio, que aí a gente comenta sobre isso. Tá bom? Irmãos, na obra de Deus por causa disso. Nós somos aqui 5 irmãos que atendemos a obra de Deus. Irmãos, e quando iniciou a pandemia, irmãos, logo no início, irmãos, que veio uma circular proibindo o ósculo santo, irmãos, não fui de acordo, irmãos, esse ensinamento, irmãos, no entanto, nem li na minha congregação essa circular que proibia a saudação com o ósculo santo. E depois, irmãos, fechou as congregações e, irmãos, comecei a visitar a Irmandade. Comecei a visitar os irmãos lá, toda semana eu ia, lá onde eu atendo, ia na casa dos irmãos, de casa em casa, visitava nas fazendas, cantava, orava com os irmãos, lia uma palavra. E toda semana, irmãos, o mesmo trabalho. E comecei também na minha cidade, onde eu moro, irmãos, os irmãos convidavam para fazer uma visita, os irmãos chamavam para fazer uma oração, e assim continuei visitando. Irmãos, com o passar dos dias, irmãos, surgiu a primeira denúncia para os anciãos que eu não estava obedecendo os ensinamentos da igreja. Irmãos, e aí me ligaram fazendo pressão, ameaça de me excluir do ministério, irmãos, por aquilo que eu estava fazendo, demonstrando fé e amor na obra de Deus. Irmãos, mas fui consultar o Senhor e o Senhor falou que era para mim continuar. Assim continuei visitando, cantando, fazendo os cantares de hino, orações na casa dos irmãos, alguns companheiros comigo também visitavam, e nós continuamos a servir a Deus. Passaram mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos, aí mais denúncia. Irmãos ligando, irmãos, eles começaram a pressionar novamente, e aí eu ia consultar o Senhor falou, não é para parar, é para continuar, tu és meu servo, tu és meu servo. E aí continuei. Na terceira vez, irmãos, eles marcaram uma reunião aqui na igreja central da minha cidade, com os demais cooperadores. E eu não sabia o que de fato seria tratado nesta reunião. E assim eu fui para a reunião. Quando eu cheguei, irmãos, o assunto lá era eu. Irmãos, e aí eu sofri muito, irmãos, na reunião. Sofri bastante. Fiquei uns 2 dias, irmãos, ali, preocupação na cabeça, tanta coisa na cabeça. E uma noite eu fui dormir, o Senhor me deu uma revelação. Na revelação o Senhor mostrava vários deles e falava assim, não preocupa, meu servo. Estes aqui não são meus servos. Não são meus servos. Não preocupa. Continua a me servindo, porque tu és meu servo. E eu continuei, irmãos, trabalhando, visitando, logo após a reunião. E eles continuaram ligando e ameaçando, pressionando. E quando a Irmandade, depois da reunião, eu participei com eles,
A Irmandade ficou sabendo do acontecido. Como era eu que estava visitando a Irmandade, orando com eles, cantando com eles, os demais tudo esconderam, fugiram, correram. Irmãos, a Irmandade ficou sabendo e se doeram. Se doeram, e falaram que o que eles fizessem comigo, estaria fazendo com eles também. Se eles me penalizassem, eles também seriam penalizados. Se eles assim me excluíssem, eles também seriam excluídos. E assim, os músicos, porteiros, organistas, instrutores, encarregados, e todos, a maior parte da Irmandade, dessa forma. E assim, nós continuamos nos reunindo, cantando, tocando, e continuamos. E aí, quando eles começaram a pressionar novamente, o ancião, o nosso ancião, e aí a minha esposa fez um áudio divulgando o que estava acontecendo, relatando tudo. Irmãos, e aí esse áudio foi parar em vários cantos do Brasil e chegou no nosso ancião, que é o mais velho da nossa regional. E ouvindo o áudio, ele me ligou no outro dia cedo para vir cá fazer uma visita para mim, para nós conversar. E ele veio, nós conversamos, tudo. Ele achou tudo de acordo com o que nós estávamos fazendo, não estava nada fora, nós estávamos visitando, cantando, orando. E aí ele achou que aquilo estava correto e pronto. Ele já tinha marcado uma reunião para mim na regional. E aí eles marcaram a reunião, ficou, e beleza. E nós continuamos se reunindo, fazendo as cantarginhas, as reuniões, continuamos da mesma forma. E aí, irmãos, chegou agora a época, os dias para reabrir as congregações, irmãos, e aí eles queriam que eu abrisse a congregação. Só porque antes, poucos dias antes, o Senhor Deus me deu uma revelação. Que nós estávamos numa grande batalha espiritual. E eu conseguia ver vários irmãos naquela batalha, naquela guerra espiritual. E a guerra era contra o anticristo. Contra o anticristo, porque ele queria enganar os escolhidos de Deus. E nós, servos de Deus, era como anjos que deveríamos tocar a trombeta, para que os escolhidos de Deus não fossem enganados. E a trombeta era os 7 trovões. Os 7 trovões era a trombeta que nós, ali naquela batalha, tínhamos que tocar para que os escolhidos não fossem enganados. Então, tive aquela revelação, o Senhor me fez saber claro que a forma que eles estavam abrindo a congregação não estava correta. Não estava correta porque lá já não estava em nome do Senhor Jesus, mas que estava em nome da lei. E que o próprio Senhor Jesus sairia de dentro da igreja e com ele sairia todos que eram dele também. Irmãos, eles queriam que assim eu abrisse a igreja, o Senhor me fez claro que não era para abrir a congregação desta forma, da forma que eles fizeram. Irmão, deixa eu ver se eu entendi. O irmão diz que não obedeceu ao ministério, que o ministério pediu para não dar o ósculo santo, né? Santa Ceia mudou, copinho descartável. E pelo que eu entendi nesse áudio, o irmão ele rejeitou obedecer ao ministério, segundo ele que Deus já tinha feito ele saber como ele deveria fazer. Irmãos, o que eu acho disso tudo é que esse Deus não é Deus, irmãos, de confusão. Deus não vai revelar uma coisa para o servo de Deus e revelar outra. Alguma parte aí está errado, né? Alguma parte. Eu creio, irmãos. Veja bem, o irmão também disse que estava indo visitar, né? Estava indo visitar lá, a igreja estava fechada, estava indo visitar a Irmandade, né? Irmãos, nesse caso, esse negócio de visitar também, irmãos, gente, é tempo de deixar de abraçar o que está escrito na Bíblia. E se o irmão de repente leva alguém que está infectado com esse vírus aí e leva na casa de um casal de irmãos velhinhos, acaba contraindo o vírus. Não vê o nosso irmão aí, Marsola,
que foi lá para aquele local lá, Pernambuco parece, às vezes até fez todas as, né, prevenção ali, colocou máscara, mas um instantezinho só em que ele deve ter colocado a mão em algo e ter coçado o nariz, feito alguma coisa, esquecido de higienizar, porque quando nós estamos na nossa casa, quando nós chegamos em casa, aqueles que fica se prevenindo, que eu estou dizendo, vai tomar um banho, vai passar álcool na mão, vai se desinfectar, se tiver algum parente desinfeta. Mas nós estando na casa dos outros, é difícil você fazer isso. É difícil você ter essa facilidade, né? E olha, esse irmão, a irmã mandou um e-mail pedindo para me dar minha opinião. O quanto o irmão entregar ministério, isso daí, irmãos, eu não quero nem me envolver nesta parte, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe o que se passa ali. Segundo o irmão disse que o ministério estava perseguindo. Esse tipo de perseguição tem várias perseguições, irmãos. Tem aquela perseguição em que pode ser uma perseguição por ciúmes, né? Porque o servo de Deus tem um dom maravilhoso, que o servo de Deus prega. E não é perseguição pelo ministério total. Perseguição por uma pessoinha só. Um irmão mesmo que está ali junto, que persegue, ou um outro que não é nem do ministério, persegue, fica entregando o cooperador para um, fica entregando o cooperador para outro. Né, irmão? Eu sei que na minha comum antes, quando estava na administração, tinha um que falava, ó, se eu fosse você aí, você que está na igreja aí, se o culto acabar 9h15, 9h20, você pega o telefone, liga lá para o ancião e fala que o horário do culto, que o irmão acabou. Eu falei, mas por que eu tenho que fazer isso? Isso me compete a mim? E se realmente Deus fez festa aquele dia, deu a palavra para o servo de Deus está ali, e o meu servo de Deus está ali pregando a palavra para a Irmandade está gostando, o Senhor está falando com a alma deles. Por que eu vou ter esse espírito de confusão, de ficar jogando um contra o outro? Aí já tirei o irmão, o que me deu essa ideia, fora de circulação. Falei, não, irmão, eu aqui na obra de Deus, nós temos que ficar aqui sem confusão um com o outro. Irmãos, o fato do irmão entregar o ministério, eu não sei o que realmente aconteceu. Mas o fato de andar em desacordo com o ministério sobre uma ordem, né? Isso foi uma ordem que o ministério recebeu, vamos dizer, vigilância sanitária, a prefeitura, né? Ah, mas a prefeitura, né, como fala, tá esse jogo político, é tudo político. Irmão, não importa. São as autoridades. E nós, para dar um bom testemunho, o ministério para dar um bom testemunho, tem que obedecer essas autoridades. Ah, mas como diz, está obedecendo ao anticristo, está obedecendo. Não, irmão, não está obedecendo ao anticristo, porque quando o anticristo vir na terra, como está tendo essas evidências aí, é comercial para cá, comercial para lá, apesar que as empresas de comercial hoje em dia estão aproveitando deste momento da fragilidade do ser humano, estão aproveitando e lançando as suas publicidades nessas partes aí, dando parecer que é o sinal da besta, que é o sinal disso, que é o sinal daquilo. Mas na realidade, irmão, pode até ser. Eles podem estar fazendo isso, mas eles estão vendo, porque as publicidades, a agência de publicidade, eles são inteligentes. Eles sabem vender o seu produto. Eles pegam cada... até por sinais, né? Palavras, alguma coisa que você entenda ali, querendo te passar algo, querendo te passar alguma informação oculta, né? Eles sabem passar, eles são inteligentes nessa parte. Eles são inteligentes. E às vezes passa essa parte mesmo, com o anticristo. O anticristo vai vir na terra. Eles estão passando essa parte. Aí as pessoas vão ver mais. Não! Pela empresa estar anunciando o carro, mas sim por ela estar falando essa parte, gera polêmica. Mas na realidade, mesmo falando isso, eles acabam vendendo o produto deles. Que você vai ver que é só palavras.
pronunciada que o produto é bom, que o produto é o carro, todo mundo conhece, né? Não teve o Banco Bradesco, não teve a Toyota, não teve a Volkswagen. E vai ter um monte por aí, o do Itaú vai ter um monte. Uma publicidade copia a outra. E esse ano aí, se for falado do anticristo, vai ser publicidade em cima de publicidade. Falando do anticristo, falando palavras subliminares, irmãos. Vocês vão ouvir um monte aí. De caminhão mesmo. Mas quando o anticristo vai vir na Terra, for vir na Terra, não precisa ficar com esse mimi dando essas informações, não, as publicidades, porque quando o anticristo vir na Terra, vai vir pronto. Vai vir pronto, é estabelecido, vai vir pronto, está escrito nas escrituras. Agora, o ministério, irmãos, veja bem, olha só, todos os cooperadores que estão, todos os estados aí, irmãos, teve aqueles que têm a opinião deles? Sim. Eles podem ter a opinião deles, não, eu não concordo, tem que ser assim, tem que ser assim, mas eles obedeceram, irmãos. Obedeceram, honraram o servo de Deus. Não se foram contra, passando por cima. E Deus não está na confusão, irmão. Deus não está na confusão. Agora o fato do servo de Deus, visitar uma casa, visitar outra, de repente são poucas famílias, ele se mantém na distância ali de 1,5 m, se precavendo, que eu até creio, né? Se o servo de Deus foi contra o não ósculo santo, até creio que numa parte dessas aí, até abraço e o ósculo santo foi dado na casa das pessoas. E isso daí, irmãos, não é se curvar às hostes do mal, não. Nós estamos vendo o povo indo embora, irmãos. Estamos vendo o senhor recolhendo. Teve irmão Samuca aí que o senhor recolheu. Logicamente que o caso do outro irmão foi de infarte, né? Mas deu infarto de irmão, recolheu. E tem muitas irmandades aí perdendo por esse vírus maldito, irmão. Essa praga que veio na terra. E Deus também está recolhendo os seus servos. Irmã, sobre essa parte desse irmão aí eu não conheço, né? Não vou julgar o irmão. Mas eu creio que a minha opinião que a irmã pediu sobre esse caso, irmão, eu creio que Deus não está na confusão. Se outros irmãos cooperadores ouviram e guardaram, por mais que não aceitaram, meio resmungando, não, mas deveria ser assim, mas vamos, porque Deus está na união. Deus não está na desunião. Deus não vai revelar para um servo de Deus o que tem que fazer e vai revelar para o outro o que não tem que fazer. Deus revela igual. Igualzinho. Então, essa é a minha opinião sobre este áudio aí que a irmã pediu para mim do Mara Rosa. Vamos ouvir mais um pouquinho para vocês verem. Santos testemunho, tirou a maior parte da orquestra, irmãos, tudo que era santo para nós, tudo que era de alegria para nós, que proibiram as visitas, proibiram os cantares de hinos, proibiu tudo, irmãos, e tirou tudo que era santo para nós. Então, irmão, o Senhor me fez saber claro que não era para abrir a congregação desta forma. Irmãos, eles queriam que eu abrisse a congregação. O irmão Ancião veio, me ligou para abrir a congregação. Falei para ele que não havia. Ele chamou o ancião mais velho da região, vieram os dois sábado passado, vieram os dois, para conversar comigo, para fazer acordo para mim abrir a congregação. Irmãos, e nós conversamos, irmãos, expliquei, contei tudo para eles, revelação, irmãos, o Senhor tinha mostrado na pandemia, irmãos, e que o Senhor tinha me revelado. Então, falei tudo para eles aqui na minha casa, né? Expliquei, eles queriam que abrisse. O ancião mais velho da região, ele falou, irmão, se é de Deus vai prosperar. Eu falei, não tenho como eu abrir, irmãos, não posso abrir. Dessa forma, se fosse para abrir normal, eu abriria, irmãos, mas dessa forma eu não abro a congregação. E assim, irmãos, eles foram embora, né? Isso foi sábado passado, nós já estávamos saindo também para ir para a reunião ali, irmãos, e nós sempre reunimos todos os sábados lá, no povoado, e no meio da semana nós reunimos aqui, aos domingos, na quarta, na sexta, reunimos dentro da cidade, irmãos, na casa dos irmãos. E
irmãos. E aí eles marcaram depois, me avisaram, que este sábado, que seria hoje, estaria aqui todos eles, o ancião mais velho da região, o ancião mais velho do estado de Goiás, e também os outros demais, o ancião da nossa comum, da nossa administração, e os demais irmãos estariam aqui para decidir sobre o que fazer, irmãos. Mas nós imaginamos que eles iríamos vir, irmãos, e simplesmente excluir do ministério. E a Irmandade acharam por bem eles mesmos se reunirem e ir para a porta da congregação. Eles marcaram para 3 horas da tarde. Irmãos, e a Irmandade foi 2h30 para a porta da congregação para esperar eles, porque a Irmandade queria uma explicação sobre as mudanças da doutrina, sobre as proibições das coisas santas e sobre a exclusão minha do ministério. Irmãos, e aí, quando eles chegaram, a Irmandade estava ali, e eles conversaram ali na porta da igreja, bastante irmãos do ministério, eles não queriam aceitar, mas os irmãos fizeram várias perguntas, e a maior parte delas eles não tiveram resposta, porque de tirar isso, de tirar aquilo, de mudar a doutrina, e eles não tiveram resposta, fizeram a reunião, fecharam os portões, entraram para a congregação e fizeram a reunião. Hoje nós tivemos, irmãos, notícia do que se trataram lá, irmãos, e então eles não tiveram coragem de excluir agora do ministério, irmãos, e colocaram o ancião nosso aqui para abrir lá a minha congregação. Irmãos, só porque toda a nossa irmandade lá já sabe, daqui da cidade, do povoado, nós já está sabendo tudo que está acontecendo, irmãos, e eles também não vão para a igreja, mas o ancião, pelo regional, ele foi colocado para abrir lá a congregação no povoado. Irmãos, e aí, irmãos, hoje já fomos lá na reunião novamente, e por isso, irmãos, os demais operadores aqui da cidade, irmãos, têm levantado contra nós aqui a obra de Deus, contra a Irmandade, contra principalmente a minha pessoa, em perseguição, irmãos, mas o Senhor tem nos guardado, nos abençoado. Eles tentaram de toda forma no ministério, não conseguiram. Agora, há poucos dias, eles foram denunciaram na vigilância sanitária sobre as nossas reuniões, né? Nós estávamos esses dias numa reunião, eles até compareceram lá, o pessoal da vigilância, mas viu que não era aquilo que eles falavam, que simplesmente eles estavam fazendo aquilo por implicância, né? Então, Deus nos guardou, continua nos guardando. Nós passamos os 7 meses da pandemia, das congregações fechadas, nós reunindo, fazendo reunião, todo o tempo, reuniões, cantares de hinos, e pela graça de Deus nós somos mais de 100 irmãos que reunimos nas reuniões, ninguém nunca adoeceu, né? 2 pessoas contraíram o vírus, mas não tiveram nem sintoma quando descobriram, já estava passando, porque não tiveram nem sintoma, e ninguém nunca adoeceu. Louvado seja Deus, sabemos que quem protege nós é o Senhor, e Ele tem nos guardado, tem nos abençoado nas reuniões, e eles tentam de toda forma, irmãos, atrapalhar a obra de Deus. Mas o Senhor tem nos guiado, está no controle de tudo, tem nos abençoado até aqui e nos abençoará até o fim. Continuo rogando dos irmãos aí que ora a Deus por nós, aqui em Mara Rosa, mas a Irmandade está firme, né, nesse propósito de servir a Deus, de não aceitar, né, as mudanças que eles fizeram, tiraram tudo que era nosso, irmãos, que era da doutrina, da palavra de Deus, irmãos, e trocaram pela lei. Irmãos, trocaram pela lei. Mas é para cumprir o que o Senhor tinha mostrado para nós, né, que eles não estavam mais em nome do Senhor Jesus, mas que eles estavam em nome da lei, né, em nome da lei. Então, nós estamos aqui firmes nesse propósito, irmãos. Nós sabemos, eu fiquei sabendo que ficou para eles decidir numa próxima reunião que vai ter, numa regional dos anciãos, irmãos, aqui no estado, e eles decidiram o que eles vão fazer com nós. Mas nós estamos firmes neste propósito de servir a Deus na sã doutrina, irmãos, que o Senhor Jesus deixou para nós. Então é isso, irmãos, que eu queria relatar para os irmãos. Os irmãos ajudam nós nas orações e com certeza... Irmão, nós podemos orar pelo servo de Deus que, né, tirar o ministério assim é difícil. Pela voz do irmão aí dá para ver que o irmão é um valente,
né? Um valente, um irmão que gosta de servir a Deus, né? Mas, irmãos, só para finalizar esse vídeo, e nós vamos colocar aí uns e-mails em que a nossa querida Irmandade nos enviou que estava pendente. Virou ano e não deu tempo de colocar. Este foi um dos e-mails que a serva de Deus me enviou para me dar minha opinião a esse respeito, né? Irmãos, o fato do servo de Deus, de ter sentado o servo de Deus, né? E o fato ali entre eles, eu não vou, porque eu não sei do que realmente se tratou, né? Mas pelo que o servo de Deus falou aí, houve desobediência na parte de tudo ali. Praticamente o servo de Deus aí não acatou as ordens, né? E irmãos, e na congregação não tem nenhum melhor do que os outros. Mas existe ainda, irmãos, uma hierarquia. E essa hierarquia vai do encarregado de orquestra, cooperador de jovem, cooperador de adulto e ancião. Quer dizer, cooperador de adulto, diácono, que o diácono fica entre ancião e cooperador de adulto, né? Diácono e ancião. E só que isso tudo, irmão, para finalizar esse vídeo, para mim ler os próximos e-mails, para finalizar, né, irmãos? Nessa parte aí, se não houver entre os irmãos a união, Deus não é Deus de confusão, como eu já disse. Deus não vai mostrar para um e não vai mostrar para outro. Deus mostra para todos iguais. E se essa foi a linhagem dos irmãos do ministério, de suspender Santa Ceia, suspender o ósculo santo, irmãos, nós, servos de Deus, não somos melhor do que as almas testemunhadas, os apreciadores da obra de Deus, que eu chamo de não crente, não são melhores do que ninguém. Né, irmãos? Não são melhores. Bem, se algum irmão, por causa desse problema, deixar de congregar, não quiser ir mais, né? Porque geralmente nós vamos para a congregação para servir a Deus, não é para servir o homem, não é para servir o ancião, não é para servir o cooperador, é para servir a Deus. O único objetivo é este. Deus usa deles para dispensar o alimento, que é a palavra de Deus. Se algum irmão deixar de congregar para fazer parte de um, parte de outro, irmão, a complicação vai ser de cada um desses. Porque o começo das dores estão chegando. Você vai se refugiar onde depois? Vai se refugiar onde? Culto, não sabemos se vai ter mais. Né? E aí, irmãos? Aí vocês escolhem, né? Vamos para outros e-mails aí, que eu vou ler outros e-mails das irmãs aí. Vamos lá. Seus irmãos em Cristo. Irmão, tive uma experiência há mais de 10 anos atrás. Sou enferma. Estava tomando muitos medicamentos errados na época. Porém, uma tarde me senti muito estranha. Então fechei minha casa falando na linguagem dos anjos. Fui até a minha janela do meu quarto e coloquei o véu na cabeça. Ouvi uivos, gemidos. Foi horrível. Aí o Senhor me mostrou uma chave, ao qual teria que ser guardada. E me mostrou os 7 selos. Dobrei meus joelhos no pé da cama, orei o Pai Nosso. O Senhor me guardou na morte, convulsionei. Irmão, a partir de tudo que aconteceu comigo nessa ocasião, pedi ajuda ao meu esposo. E tudo que o Senhor me mostra, conto a Ele. Ele me ajudou em oração. Glorifico a Deus pela libertação na minha vida e minha família. Sou de Araraquara. Irmãos, essa foi uma parte que uma irmã teve, né? Segundo ela põe aqui, dom da interpretação. Irmã Marisa, tá lido o seu e-mail, irmã, para que a Irmandade, a esse sentido, da parte de Deus, comentar. Este foi o primeiro e-mail que eu li da irmã Marisa. Também tem o nosso irmão Anselmo Santos. Ele pede: meu irmão, quando puder, saúda minha mãe. Ela adora ouvir seus vídeos. Ela tem 73 anos e gosta de ouvir, né?
os seus vídeos. Saúda ela com a santa paz de Deus. Paz de Deus, irmã. Deus abençoe pelo carinho. Aí ele só esqueceu de pôr o nome da irmã aí. Mas é a mãe do nosso irmão Anselmo Santos, serva de Deus, que está sempre vendo os nossos vídeos. Santa paz de Deus, irmã. Tá bom? Vamos para o outro e-mail, irmão. Irmãos, agora nós vamos ler um outro e-mail. O irmão pede para não ser identificado. Vamos pôr o nome dele de Daniel. Só vou falar o nome do sobrenome dele, que é Souza, né? Daniel Souza. Ele pede para não ser identificado. Então vamos usar o primeiro nome e o sobrenome verdadeiro do irmão. A paz de Deus. Amém, irmão. Irmão, pediria para o irmão para não ser identificado. Sou músico aqui em Andira, Paraná. Há uns 15 anos tive um sonho. Este sonho foi assim. No sonho, eu estava no culto na minha comum, Timburi. E o ancião da nossa cidade dizia para a Irmandade: irmãos, tenho um ensinamento para passar para a Irmandade. E é assim o ensinamento. A partir de hoje, a Virgem Maria será nossa mãezinha e vamos adorá-la. Levantou o irmão-chefe da manutenção e mediu com a trena metade, certinho da igreja. Metade foi e metade ficou. Fiquei assustado, irmão, com esse sonho. E contei para minha sogra, que é da Obra da Piedade, aqui na cidade. Ela, toda trêmula e assustada, disse: eu também tive um sonho assustador essa noite. Ela contou o sonho, e o sonho dela também foi assim, irmão. O irmão-chefe da manutenção levantou uma estátua bem grande no pátio da igreja, e toda a irmandade no pátio. Aí eles do ministério repartiu a metade da irmandade de um lado e metade do outro. Irmão, eu creio que será agora isso. O povo todo fora das igrejas e virá a besta e seus sinais. O irmão concorda? Concordo, irmãos. Tudo é possível. Os irmãos aí do ministério já deram um prazo até o dia 11 de janeiro. São Paulo é onde fica o Brás. O governador já estendeu até 7 de fevereiro e fechou algumas repartições. Tanto que deu até o que falar quando ele foi para Miami e fechou as partes que não era para as pessoas circularem. Até que causou uma polêmica, ele veio e pediu desculpa, né? Mas foi bem assim mesmo, irmão. O irmão disse também, a respeito de tudo que tenho dito, é verdade, mas peço o anonimato, será feito, irmão. Em nome dos irmãos do ministério, se sentirem colocar no YouTube, está aqui no YouTube, irmão. O irmão pediu pra gente colocar, colocou no e-mail e está aqui sendo falado para a querida Irmandade. Esta foi uma revelação em que o servo teve, foi contra a sogra, e a sogra, que é a nossa irmã da Piedade, também teve a mesma coisa. E daqui por diante, irmãos, Deus vai mostrar seus mistérios, revelações, sim. Deus mostra para seu povo. Sim, revelações e mistérios de Deus. E Deus mostra para quem Ele quer, irmãos. Né? Vamos lá, irmão. Irmãos, e tem também... Então, irmãos, essas 3 partes aí, né? Primeiro foi do irmão, que foi sentado. A irmã pediu, mandou e-mail e pediu pra gente dar opinião. Isso é uma opinião, irmão. Não sei o que realmente aconteceu com o servo de Deus e o ministério. Mas essa é uma opinião do canal e minha, em que nós temos que andar nessa terra de acordo um com o outro e união um com o outro. Essa foi só um ponto de vista. E tem essas, irmãos, essas 2 revelações aí em que os servos nos enviaram. E eu sei que essa última, em que a serva, que o irmão diz aí, que a irmã diz, em que teve um sonho, foi o irmão, né? Que teve um sonho que o ancião levantava na igreja e dava um ensinamento. Olha só, irmão, eu vou discernir essa revelação para o irmão. Eu não ia discernir, mas o problema, irmão, que eu vou discernir porque muita gente vão achar estranho do irmão ter mandado aí essa revelação, dizendo em que o ancião
vai falar dentro da igreja um ensinamento, né? E que, segundo estava dizendo que a mãezinha, Nossa Senhora Aparecida, iria ser nossa mãezinha, né? E que alguém media a igreja com a trena, né? E metade ia embora e metade ficava. Tá decidido, irmão. É alguma doutrina, alguma ordem que vai ser dado em questão da obra de Deus em que muitos não vão aceitar. Muitos vão embora, vão virar as costas, né? No caso de irmãos que às vezes quando acontece alguma coisa de um irmão sair do ministério ou algum irmão não querer ir mais para a igreja, e aqueles que estão ali, eles estão pelo homem, não estão por Deus. E às vezes até toma as dores, né, da pessoa ali. E essa obra é uma obra maravilhosa, irmão. É a graça maravilhosa. Essa obra a gente vai para a igreja para servir a Deus, não é para servir um nem outro. A gente fica triste quando um servo de Deus aí perde o ministério, um servo de Deus erra. A gente fica triste, irmãos. Que a gente quer que todo mundo suba para o céu, né? A gente não quer que ninguém perca a salvação da vida eterna. Ninguém quer, irmão. Mas, irmão, nesse caso aí, haverá, sim, irmãos, pelo que indica, pelos finais do tempo, começo das dores, né? Haverá sim ainda uma divisão em muitas pessoas querer se rebelar contra e não querer ficar dentro da congregação. Mas aí, irmãos, será o começo das dores. Isso daí a gente não deve se escandalizar, porque está escrito nas escrituras sagradas, irmãos. Está escrito. Se está escrito, tem que se cumprir. Tá? Tem que se cumprir, irmãos. E neste caso, irmão, nós devemos sempre olhar para Jesus Cristo. Ou você vai para a igreja para servir a Deus, ou você vai para servir o homem. Então você escolhe o quê? Servir a Deus, né? Que o homem é falho, é errante, o homem tropeça, né? E Deus sabe que ele tropeça. Jesus ainda mais, porque Jesus desceu aqui na terra como duas naturezas, a divina e a humana. Ele sentiu as dores humanas. Ele sabe o que é sentir dor, o que é sofrimento, o que é tristeza. Ele sabe o que é tristeza. Tanto que ele foi levado para ser tentado, né, irmão? Pelo diabo. Olha só que ousadia do diabo, sabendo que ele era o filho de Deus, sabendo, porque o diabo conhecia ele. O diabo conhecia Jesus. Conhecia sim. Porque o diabo estava lá em cima, foi lançado. Mas só que aonde Jesus estava aonde o diabo foi lançado. Por isso que o diabo achou que sobre ele, sobre a vida terrena, o diabo tinha vantagem. Né? Tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Se está com fome, manda que essas pedras se transformem em pão. Serve como parábola. Nem só do pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, vamos finalizar esse vídeo, irmãos, nessas partes aí de revelação, irmão. Essa última revelação aí do servo de Deus, em que ele falou com a sogra, e a sogra teve a mesma revelação que a sogra da piedade, foi isso mesmo, irmão. Que as igrejas vai se dividir. O que é de Deus, não é o que é de Deus, o que estiver com o intuito de servir a Deus vai permanecer, irmão. Aqueles que gostam de política, de contenda, não vão permanecer. Agora, os que servem a Deus em espírito e em verdade, irmão, qualquer coisa, eles não vão aceitar, vão bater o pé. Infelizmente, irmãos. Há casos de perseguição? Há casos, sim. Isso daí não está descartado. O que esse irmão aí falou, a gente não vai entrar no mérito de julgar o irmão. Porque, particularmente, eu só estou respondendo uma inscrita do canal que nos enviou uma pergunta. Irmão Paulo, eu estou vendo em outros canais aí, alguns irmãos postar essa parte, postou o áudio completo,
o irmão falando o que aconteceu. Só que na realidade o irmão está sabendo desse problema. Eu falei, irmã, eu vejo o mesmo jeito que a irmã viu, eu também vi. Mas qual é a opinião do irmão? A opinião, meu ponto de vista, é este. Todos têm que viver em união, porque se viver em desunião, Deus não está na desunião, irmão. Deus não está. Tá bom? Vamos encerrar por aqui, saudando a querida Irmandade nesse novo ano de 2021. Saudando a querida Irmandade com a santa paz de Deus. E lembrando, vamos apresentar nas nossas orações o nosso irmão Cláudio Massola, que está hospitalizado. Vamos apresentar o servo de Deus e a família dele em nossas orações, pedindo mais uma vez, irmão. E vamos orar, irmãos. Eu sempre faço o vídeo aqui, peço para a querida Irmandade. Vamos orar pelo ministério geral, não é só o do Brasil, de todo o território nacional. Vamos orar pelo servo de Deus para que Deus dê luz para o servo de Deus, para ele entrar e sair no meio do povo de Deus, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com